Do outro lado, amor. Tá bom? Não. Qual outro lado? Tem que virar pra lá. Tá. Não pode virar de novo pra mim, a gente tem que virar Ela de de novo. costas, né? Então assim. Vai. Pra que lado gira? Pra fora. Sempre pra fora, amor. Tá. Não, peraí. Ah, não, mas eu girei assim, tá certo. Eu fiz assim, girei assim. Isso. Mas a gente vai mostrar um pouquinho do que a gente aprendeu. Ela tá batendo aqui na minha perna, eu devo ter falado alguma coisa. Mas é assim, a gente é assim, essa é a nossa felicidade. William Bonner. Não, não é William Bonner, é o Pedro Bial. O que é? Eu não vou fazer mais. Não, não. É mais uma vez e deu. Fica fora do vídeo. Mas eu tenho que chamar. Então, ó. Eu não tô subindo, como é que quer que eu grave? Eu falei sinal foi tarde demais. Me chama aí, a gente faz isso. Ó, vamos dar de novo. Vai começar de novo. Vai ficar só parado assim? Não, eu vou Não vai dançar? Na segunda que já tocou? Sim. Depois que tocou a segunda. Pra poder passar na frente, eu vou ficar aqui olhando pra câmera. Ah, então tá. Vai, bota. Aí assim, não. Vai. Não precisa nem dançar. Eu caramba sozinho. Aí. Não. Vamos tirar esse tapete. Não, deixa. Não more. O que é? Tem que me desenrolar, né? Ah, tá. Desliga lá. Eu acho que tinha que ser mais ou menos assim, ó. Isso. Sai pra ficar aí? Eu vou sair, né, amor? Mas é pra... Mas tu não saiu? Não, vou sair. Ainda não.